Ou não, você torce pro time errado. Você torce pro time errado. Vamos lá, vamos ser sinceros. Agora vem a minha tese. Vocês só foram correr atrás do Mundial porque nós ganhamos. Porque vocês não ligavam, até então vocês não falavam. Até então, quando nós fomos campeão mundial, vocês não falavam de Mundial. Só foi o Corinthians lá, vocês mandaram um fax lá pra FIFA e falaram, não, reconhece aí e tal, não sei o quê. Via fax. Acho que a Edlei ele começa na década de 98 pela Andrea Domani, que é a Cristina Brits, dentro do núcleo chamado NEPAIDS, né, que é um núcleo de estudos sobre a AIDS da USP. Então ele nasce dentro do NEPAIDS e para ser um espaço de acolhimento para pessoas que fazem uso de substâncias, mas também pessoas que viviam com HIV na época do BAC, né, nessa década de 98. Foi esse boom do BAC de transmissão via o compartilhamento do material de uso, né? O papel do Edlei, eu sempre digo que o Edlei é uma ponte e que eu faço e luto para que essas pessoas não precisem mais dessa ponte. Então é uma garantia de acessos onde os usuários, os nossos conviventes, consigam acessar o BS sem que um redutor de danos necessariamente tenha que acompanhá-lo ou sem que a gente tenha que fazer cartilhas e materiais para explicar. Assim, eu acho que é um papel bem pedagógico e didático do Edlei. Nisso, tanto nas duas áreas, né? Porque o Edlei trabalha com os usuários, mas também trabalha com os profissionais. Então, a gente recebe coisas no sentido de pessoas trans virem aqui e dizer, olha, eu vou na UBS, meu nome social não é respeitado. E aí a gente vai na UBS e aí a recepcionista fala assim, olha, mas eu não entendo como é que funciona uma pessoa trans. Aí a gente fez uma cartilha que desenhou sobre as questões de gênero, o que era gênero, o que era sexualidade, o que era sexo biológico. Então a gente desenhou isso junto com eles, né, com essa população. Então o papel do Edlei é esse papel, assim, eu acho que a questão física mesmo, né, quando você traz, esse é o terceiro espaço que a Edlei traz, e a gente sempre tenta mudar algumas coisas. Você vai ver que tem uns quadros, eu trouxe da minha casa, aí outra pessoa traz da casa dela, aí tem uns conviventes que dão coisas também pra gente, então é pra trazer esse conforto, assim mesmo, de casa, de um espaço aberto, seguro, né, a gente deixa facas por aqui, a galera, eu quero tomar uma vitamina, eu falo, mano, tem fruta, o liquidificador tá ali, o leite, vai e faça a sua vitamina, assim, sabe? Vamos ver um TV, um filme, mexer nos computadores, usar o telefone, acho que esse é o papel do Edlei, assim, sabe? Tem um banheiro, então usa o banheiro, toma banho, fica tranquilo aí aqui no espaço, acho que a gente tenta promover o mínimo de dignidade.
o programa Redenção, acho que vou só dar uma contextualização bem rápida, tá? Ele surge como projeto em 2017 pela Prefeitura de São Paulo, e aí em 2019, quando a gente cria a Lei Municipal, que é a Política Municipal de Álcool e Drogas, junto com o decreto, que é o que institucionaliza a lei, né, perante o Executivo, a gente cria também o programa Redenção. Então ele deixa de ser projeto e ele vira o programa. E é um programa voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade que fazem uso de álcool e outras substâncias. Então o programa Redenção, desde 2017 até hoje, ele foi passando por diversas transformações. Atualmente, a gente considera que o programa Redenção tem 7 eixos. Então eu vou falar rapidinho aqui quais são esses eixos e depois qualquer coisa eu explico mais ponto a ponto. Então o primeiro eixo é a atenção à saúde e oferta de tratamento. O segundo eixo é proteção social, trabalho e moradia. O terceiro eixo é segurança pública e sistema de justiça. O quarto eixo é diagnóstico e intervenções na cena aberta de uso. O quinto eixo é requalificação urbana. O sexto eixo é prevenção. E o sétimo eixo são a capacitação das equipes de atendimento ao público em geral. A Craco Resiste está no território há bastante tempo, desde 2017, desde a eleição do Dória, que foi... Quem é de São Paulo acompanhou essa movimentação, mas enfim, a grande campanha eleitoral do Dória foi acabar com a Cracolândia, e aí ele teve ele planejou toda uma operação bastante agressiva, enfim. E aí, nesse movimento, pessoas que já atuavam no fluxo se juntaram para fazer vigílias culturais dentro do fluxo, usando um certo privilégio, assim, privilégio de classe, privilégio branco, assim, de que quando essas pessoas estão lá, a polícia não chega matando e agredindo, enfim. Eles foram fazendo vigílias culturais dentro do fluxo para tentar dar uma segurada nessas operações do Dória, enfim. E aí foi super massa. E aí, a partir daí, as ações foram se desenvolvendo e tal. A Craco Resiste tem como principal, assim, a denúncia da violência policial, além da redução de danos, enfim, da criação de vínculo. O que a prefeitura acredita é que não é a prefeitura que vai definir o modo de cuidado do usuário, é o usuário. Então, se o usuário acredita que para ele o que funciona é a abstinência, a prefeitura tem que ofertar algum tipo de serviço para abstinência. Se o usuário está dizendo que naquele momento o que ele precisa é de uma internação, a prefeitura tem que ser capaz de ofertar essa oferta também. Se o usuário está dizendo que nesse momento o que ele quer é uma redução de danos, é um atendimento pontual, é um encaminhamento para um serviço de baixa exigência como o CIATES 2, que é o Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica, que foram criados no programa Redenção, que trabalham com a redução de danos. Então as pessoas ainda estão desorganizadas, ainda podem fazer um uso problemático, abusivo, mas elas podem ir para o serviço, porque neste serviço elas topando, elas vão conseguindo trabalhar essa questão do uso, e aí elas vão conseguindo inclusive se organizar para acessar outras ofertas. Então é isso, assim, o que a prefeitura quer estar preparada é para ofertar absolutamente qualquer proposta de cuidado que o usuário topar, seja ela abstinência, seja ela internação, seja ela redução de danos. E aí essa é a lógica do programa Redenção, é que a proposta de cuidado não venha da prefeitura. Então a prefeitura não vai falar que ela oferta redução de danos. A prefeitura vai ofertar o que o usuário demandar. O usuário demandando, a prefeitura tem que estar pronta para ofertar. E aí esse é o nosso desafio. Sim, a redução de danos ela parte muito do outro e é muito singular. Então o que às vezes pode ser redução de danos para mim pode não ser para você. Então eu acho muito arriscado, as pessoas falam, está incentivando ao uso. E aí uma coisa que eu, enfim, digo em formações, palestras, em lugares que eu vou falar sobre redução de danos, é que a redução de danos ela não é contra a abstinência. Inclusive a abstinência ela pode ser sim uma forma de redução de danos. Acho que é como a gente vê isso, abstinência do que, para quê, como, quando, onde, né? O que é essa abstinência, né? Então, se você pega uma pessoa, né, que faz uso de múltiplas substâncias, né, uma pessoa aí que geralmente faz um uso do crack, do álcool e sei lá, do cigarro. E aí, o que é mais prejudicial para essa pessoa é o álcool.
muitas vezes, assim, e que é uma droga legalizada, né? E aí essa pessoa pode sim ficar abstinente, por exemplo, do álcool, mas ainda assim consumir o tabaco, que é o cigarro, que é uma droga legalizada, uma substância legalizada, ou continuar fazendo o consumo do crack. Ou se essa pessoa escolher, ela pode sim ficar abstinente de todas essas substâncias, mas desde que isso seja uma escolha do indivíduo, e não que seja uma coisa imposta pela sociedade, né? Não que seja uma coisa que você tenha que ficar, porque as drogas, elas existem desde que o mundo é mundo, né? E quem vai decidindo o que é ilegal ou não é, o que é legal ou não assim, né? Tipo, isso desde a época do mercantilismo, assim, os feudais iam decidindo o que era legal, o que não era, né? Quando a gente fala, né, da lei do Pito do Pango, por exemplo, né, que é a lei da cannabis também, de proibição. Então, eu acho que tem vários recortes que são feitos para o proibicionismo faz no sentido de substâncias. Então, sei lá, quando a gente vai falar do álcool, a lei do zero álcool, né, isso funcionou? Como é que foi o tráfico? A gente tem o Al Capone aí, que nem foi aqui no Brasil, mas que é essa referência, né, sobre isso. Então, eu acho que, cara, a gente tá proibindo até agora, estamos no século XXI aí, não tem dado certo o proibicionismo. O que a gente ainda vai continuar tentando nisso, né? E eu acho que Eu acho muito importante de trazer isso, assim, todos esses cuidados que foram feitos com essas pessoas nas cenas abertas de uso foram cuidados voluntários. A gente não levava involuntariamente a pessoa para lugar nenhum. E aí, o que eu posso dizer, inclusive, porque eu estava lá e acompanhei muito esse processo das equipes, existiam pessoas que vinham e falavam: eu não consigo dar certo no CAPS, não consigo dar certo estando em liberdade, eu preciso da abstinência, eu preciso de uma internação, eu preciso do Hub, que era esse serviço que ofertava maior quantidade de vagas de internação. E aí a gente via, às vezes, as equipes falando: não, mas calma, vamos pensar numa outra proposta, mas vamos tentar um CAPS de novo. E aí o que a gente falava era isso, assim, se o usuário está te trazendo uma demanda, se ele está te trazendo um desejo, não é a prefeitura que vai dizer para ele que esse desejo não é válido, né? Então, assim, a gente trabalhava com o usuário essa perspectiva. Sim, você tem certeza que é internação? Mas você conhece a internação? Você sabe que você vai ter que ficar em um hospital fazendo um processo de desintoxicação, não vai poder ter acesso a nenhum tipo de droga. Você entende tudo isso? Não, eu entendo, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Não tem por que a prefeitura dizer que não, entendeu? Então, assim, e era esse trabalho. É lógico, existem avaliações clínicas e critérios para essa internação, que a prefeitura tem, inclusive tem um protocolo que foi lançado, se não me engano, em 2023, dizendo quais são esses critérios para internação. Então, não é que assim, qualquer pessoa quer internação, vamos lá pegar e vamos levar. Não é isso. Mas existe uma avaliação, mas a gente leva muito em consideração o desejo do usuário, que pra gente é o que é fundamental quando a gente está falando nesse cuidado em dependência química, né? O que a gente tem hoje do que é dito como compulsório, né, são através de ordens judiciais de juízes, né? E aí isso sim seria uma internação compulsória do que é dado em portarias e tudo mais, assim. A gente sabe que não é isso que acontece, né, no sentido de se o familiar pagar uma clínica, eles internam a pessoa, né, porque é o familiar. Tem uma frase do livro, eu não vou lembrar quem é o autor da frase, mas está no livro do Henrique Carneiro, que chama A História do Proibicionismo, que diz que da pele para dentro o indivíduo é soberano, assim. No sentido do que consome também, né? E aí quando eu tava lendo, acho que isso me pegou bastante, porque eu fiquei pensando, eu falei, caramba, se da pele pra dentro, né, eu sou soberana, como é que o Estado e as outras pessoas têm tanto esse controle sobre o meu corpo? E aí a gente vai falar, né, no sentido de aborto, no sentido de medicações, no sentido do uso de substâncias, no sentido de várias coisas, né? Aí a gente tem que falar, por exemplo, sobre a luta antimanicomial, né, da história do manicomialismo aqui no Brasil, né. É muito, para mim, é uma coisa meio óbvia, assim, a maioria das pessoas serem a favor de internações compulsórias, porque se você perguntar sobre o encarceramento, essas pessoas também são a favor do encarceramento.
Então é essa lógica que a gente vai seguindo, que é do Brasil colônia, né? Então, se a gente for pegar dados históricos de como é que isso funcionava lá atrás e como é que isso funciona hoje em dia, foi essa cultura que a gente foi enviesada, né? De que é isso, roubou um pote de manteiga, tem que ser preso mesmo e pagar e nananã. E tipo, cara, vamos mais a fundo, né? Acho que tem a coisa da higienização, né? Vamos olhar quem eram essas pessoas que iam para os manicômios. Né, atrás, essa higienização que era feita na cidade, né, de pessoas neurodivergentes, de pessoas que tinham questões com substâncias, né, então acho que o Edley, né, acho que dizendo de uma forma muito clara, o Centro de Convivência Edley é contra as internações compulsórias, assim, às vezes eu sou até um pouco contra as internações, tipo, de pessoas que chegam e falam, eu quero me internar, e aí eu falo, por que você quer se internar? O que está acontecendo? O que você acha que você vai ter na internação que você não consegue ter aqui fora? Para tentar entender, assim, né? E aí as pessoas trazem, olha, lá eu vou ter uma cama e um banho. Então se eu te der uma cama e um banho, você não se interna? Ah, vou ver. Hoje não, assim, quais são os benefícios, né? É isso, cara, acho que porque eu preciso de dados, me tragam dados de benefícios, de melhoras de pessoas, e eu quero dados, tipo, qualitativos e não quantitativos, de números, não quero números, eu quero saber se o seu João tá bem, se realmente fez, o que fez isso pra ele, sabe? Eu falei que eu sou contra essa hierarquização das substâncias, né? De dizendo no sentido de que, dessa mesma coisa, por exemplo, eu consumo, e aí isso rola muito. Eu já trampei em CAPS, então era muito engraçado, eu ficava de um lado o pessoal que fazia uso de cocaína, mas não se misturava com o pessoal que fazia uso de crack. E crack e cocaína são as mesmas substâncias, só que usadas de maneiras diferentes, assim, né? E aí a galera do álcool não se juntava com o pessoal do crack, assim. Então acho que tem estigmas sociais, né, que vão sendo gerados a partir da substância que você consome, né? Eu tava até falando, tipo, mano, pega uma festa rave e o fluxo da Cracolândia de São Paulo, assim, eu já falei, eu quero muito fazer isso, assim, pegar uma rave, pegar o fluxo, colocar uma foto em PB, assim, e apagar o fundo, assim, e perguntar para as pessoas, qual que é qual? Sabe, assim, pra saber se essas pessoas vão saber diferenciar. E aí eu acho que é isso, né, quando tem muitos anos, assim, de ir pra Caraco e conversar com as pessoas e ouvir as pessoas. Maior parte das pessoas que estão lá não é porque eu comecei a fazer uso de crack. Tem sempre outras coisas, consequências sociais que levaram essa pessoa lá, assim. Infelizmente, são majoritariamente homens negros que foram presos na infância, que foram as mulheres que foram estupradas, homens que foram violentados também. Acho que tem vários outros riscos e danos sociais para chegar na substância que às vezes é um afago para essa pessoa, sabe? Uma saída. Eu acho que a Cracolândia, e aí eu acho que enfim, né, a Cracolândia ela não é um lugar, ela não é um espaço necessariamente, elas são as pessoas, né, e aí essas pessoas elas ainda existem pessoas que fazem uso de crack, ainda existem pessoas que estão em situação de rua no centro de São Paulo que fazem uso de crack, né, se você for ali atrás, onde agora é a nova sede do governo, que antes era o Museu das Favelas, tiraram o Museu das Favelas dali para ser a nova sede do governo. Fui numa reunião lá esses tempos atrás e na rua de trás, assim, da sede do governo, tinha um fluxo de pessoas fazendo consumo de crack em situação de rua. Então a Cracolândia acabou? Acho que acabou ali naquela rua, sabe? Tipo, isso, acho que é isso. Não existe mais ali naquela rua, mas não quer dizer que não exista no centro da cidade de São Paulo. Se você for na Marechal Deodoro, né? Tem várias pessoas que estão em situação de rua que fazem uso de crack. Se você for na rua Mauá, tem várias pessoas que estão em situação de rua e que fazem uso de crack, né? Eles apresentaram um dado
do Lecuca, que eu acho que é muito provável essa apresentação que a Luísa te apresentou, que fala sobre as causas, que são cenas abertas de uso, né, o que eles têm trazido. E aí, quando eu vi essa apresentação, teve uma coisa que eu fiquei muito pensando o objetivo deles era tirar as pessoas daquela rua, para mostrar de que acabamos com a Cracolândia. Mas é isso, né? A gente faz território, a gente tá na rua. Então a Cracolândia, ela não acabou. Porque ainda existem pessoas em situação de rua que fazem uso de crack. Eu acho que esse território aqui, da Luz no geral, assim, do centro de São Paulo, mas acho que principalmente a Luz, com um foco no antigo fluxo, né? É um território de completa e absoluta violação de direitos humanos, assim. Ainda quando o fluxo existia, assim, é uma atrocidade, assim. O que acontecia era uma atrocidade e a gente fala que é um território sem lei, assim. Porque não existe nenhum direito, nenhuma dignidade, enfim. E acho que um exemplo do que vinha acontecendo, assim, tudo vem sendo um processo, né? A Cracolândia existe há 30 anos e diversas operações aconteceram, assim, ao longo. Bem-sucedidas, não sei o que são ser bem-sucedidas essas operações, né? Mas enfim, geralmente elas só mudavam o fluxo de lugar, enfim. Essa última operação foi a operação que de fato conseguiu dispersar completamente o fluxo pela cidade, assim. Antes eles não tinham conseguido fazer isso de fato. E aí isso foi um processo longo, assim. E o processo foi basicamente esse de estrangular essa população, de retirada total dos direitos, assim, um processo de adoecimento, até que eles conseguissem enfraquecer o suficiente para conseguir dar meio que essa cartada final, assim. Então, por exemplo, nas últimas semanas antes do fluxo acabar, o fluxo foi disperso no Dia das Mães desse ano. As pessoas, por exemplo, o fluxo ficava na rua, né? Mas ficava polícia nas duas pontas, assim, fazendo uma triagem. Sim, exato, um cerco. E aí, pra você entrar no fluxo, tinha que passar pela polícia, essa é a questão. As pessoas não podiam entrar com nada, assim. Então, se a pessoa tava com um chinelo e uma jaqueta, ela tinha que tirar o chinelo, tirar a jaqueta. Se ela tivesse com um corote na mão, ou ela jogava o corote fora, que ela fez o corre o dia inteiro para conseguir o corote, ou ela tinha que virar o corote de uma vez, que é super perigoso, porque eles não podiam entrar com nada, assim. Então eles não tinham direito a nada. A polícia encurrala eles e arranca roupa, arranca documento, arranca bebida, arranca o que tem. E além das violências e torturas físicas, né, de chegar e agredir, bater, enfim. A gente já viu cenas das mais diversas e absurdas de violência, assim. Desde mulher grávida tendo um aborto espontâneo por estar sendo espancada, até bomba de gás, porrada na cabeça, bicuda em pessoa que está dormindo, enfim. Então, humanização é um termo que não cabe em nenhum lugar, assim. Como é que essa dispersão? Pessoa passando. Acho que a dispersão impactou no trabalho de todos os coletivos e principalmente do pessoal da saúde e da assistência social, assim. Porque, querendo ou não, o Estado ele conflita, assim, né? Ao mesmo tempo que a polícia tem um trabalho de violência, violação de direitos, enfim, de alguma forma a saúde e a assistência social tenta dar algum apoio, enfim. A assistência social é bem presente aqui. E aí teve acho que um episódio muito emblemático do que você está me perguntando, que foi na segunda-feira, que a gente descobriu que o fluxo tinha sido disperso, assim. Então ele foi disperso no domingo, né, no Dia das Mães. Aí eu e outras pessoas chegaram na segunda-feira para fazer campo, que a gente fazia de segunda. E a gente chegou e o fluxo estava vazio, e foi um choque. E aí tinha uns policiais no fluxo, assim, rindo muito. E falando, tipo, zombando na nossa cara, tipo, eles foram abduzidos, não sei o quê, e tirando, assim. E aí, logo, quando a gente estava tendo esse diálogo, chegou um pessoal da assistência social, também muito impactado, porque por mais que eles fossem da prefeitura, eles não sabiam que ia ter uma ação, que as pessoas iam sumir dali, enfim. E aí eles vieram conversar com a gente extremamente preocupados, extremamente chateados, porque eles tinham vários pacientes ali que faziam, por exemplo, tratamento de tuberculose. A prefeitura foi lá
e sequestrou e dispersou essas pessoas, eles perderam todos os pacientes dele do tratamento de tuberculose, então eles interromperam o tratamento. Um desses assistentes estava extremamente triste, assim, porque ele vinha fazendo um trabalho assim, de longo prazo com um jovem que era do fluxo e com a mãe dele. A mãe dele estava no fluxo também por conta do filho, assim, e ela falava que ela não ia sair porque ela não queria sair de perto dele e tal. E aí depois de muita negociação com a assistência social tirou essa mãe do fluxo e falou, olha, a gente garante que você vai ter contato com seu filho, e foram fazendo todo um trabalho. E aí ele ficou muito preocupado, falando, cara, o que eu vou falar pra ela? Cadê o filho dela? Sabe? Então é isso, destruiu o trabalho, porque é um trabalho de vínculo, de rede, destruiu o trabalho não só dos militantes, como do pessoal da saúde, dos CAPs e da assistência social. A prefeitura nunca teve essa diretriz de dispersão, porque já foi tentado outras vezes, né? E a gente tinha uma lógica muito específica para a cena aberta de uso. Foi o que eu te falei, a gente construiu diversos fluxos de atendimento, disponibilizou diversos atendimentos em UBSs, fazia serviços irem até o local, as equipes estavam sempre naquele local 24 horas. Então, para a gente era muito mais fácil, quando a gente está falando nessa questão de estratégica de atendimento, que as pessoas estivessem num lugar só. Então, nunca foi uma diretriz da prefeitura pensar na dispersão, porque a dispersão por si só gera uma complexidade nesse atendimento e inclusive nesse fluxo, que foi algo que a gente inclusive continuou trabalhando com as equipes, né? Então assim, com a não existência mais da cena aberta de uso, o programa Redenção conseguiu se dedicar inclusive agora a outros locais, inclusive outras subprefeituras, levando essa mesma metodologia que a gente aprendeu aqui na região para essas outras localidades do município de São Paulo, cada uma com a sua realidade, porque são, por mais que seja um município só, existem muitas realidades dentro desse município, são 32 subprefeituras. Então, a gente foi adaptando e aí a gente faz esse controle e esse monitoramento e essa comunicação com os subprefeitos também, para eles irem implantando a lógica do programa Redenção, que foi utilizada aqui na cena aberta de uso da Protestantes, em outros locais, inclusive da cidade de São Paulo. O que foi acontecendo foi um sucateamento dos serviços públicos ali. Então, se fecha o Centro Pop, se fecha o Prates, não foi o Prates que fechou, se fecha o CAPS, o Cratode, se fecha Bom Prato. Agora eles abriram um Bom Prato lá, mas vai se fechando vários serviços de atenção, que aí as pessoas, tipo, vai abrir esse corredor da saúde, que foi a maior falácia, esse corredor da saúde que não tinha nem nada de saúde, assim, foi só uma coisa de cercar mesmo as pessoas, né? E isso não aconteceu só lá na Craco. Se você for no Glicério, por exemplo, que é uma cena de uso aqui da Sé, você vai ver que a Praça da Sé tá toda cercada. Entendeu? Cara, se a gente pegar, por exemplo, né, vamos falar aí do Redenção. Eu acho que é um programa muito legal, mas você pegar o CIAT, né, o CIAT é um serviço integrado de acolhimento terapêutico, que tem acolhida noturna também. Mas os atendimentos, as coisas que são propostas lá dentro não condiz muitas vezes com a realidade dos usuários. Então isso não é conversado com os usuários, sabe? Assim, acho muito legal. O Movimento Nacional de População em Situação de Rua tem a seguinte frase de nada de nós sem nós. E que eu acho que é isso, sabe? Acho que é nada sobre pessoas usuárias de droga sem pessoas usuárias de droga, sabe? O Edley, ele funciona e dá certo, e as pessoas vêm e convivem e conversam e se sentem acolhidas aqui porque a gente escuta eles. Então, se olhar... Química, né? Porque quando a gente fala desse cuidado de dependência química, a gente fala de um cuidado que é cíclico. As pessoas acham que a questão da recaída é meio que assim, deu errado o projeto de cuidado que estava sendo pensado. E não deu errado, porque a recaída ela vai fazer parte do processo. É isso, assim, é uma realidade muito dura e difícil de enfrentar, mas quando a gente está falando de pensar num cuidado de dependência química, a gente está falando também em pensar numa rede de apoio muito bem estruturada para quê? Quando essa pessoa tem uma recaída, porque ela muito provavelmente vai ter, porque a vida é muito difícil, ela não volte para uma situação extrema de vulnerabilidade, que ela tenha recursos internos e externos para lidar com essa questão. Então, quando a gente está olhando para a dependência química, é isso, a gente não pode só olhar para a questão de saúde. Desintoxicou, tirou a droga do sistema, pronto, ela está pronta para voltar para a sociedade, está ótimo. Não.
Porque, né, a questão do uso é uma questão também social, né? Então, assim, o que foi, qual foi a questão, o trauma, a violência, o contexto de vida dela que levou ela, inclusive, a fazer o uso de substâncias e criar uma dependência nisso, né? É multifatorial. Então, o que a gente trabalha, e aí o Programa Redenção, ele também tem o SEAT3, que é uma outra modalidade de serviço, que é a modalidade de serviço que vai trabalhar justamente a reinserção dessa pessoa na sociedade e no mercado de trabalho. Para isso, o que a gente conta? A gente conta com esses serviços de acolhimento e a gente conta com o POT Redenção, que é o Programa Operação Trabalho, que é um programa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo, na modalidade do Programa Redenção, que é voltada ao quê? Para pessoas em situação de vulnerabilidade que fazem uso de álcool e outras drogas. Então, nessa modalidade do POT, para a pessoa continuar no POT, ela precisa estar em acompanhamento no CAPS. Então, o POT, ele vai ter sempre um diálogo muito próximo ao serviço de saúde que está fazendo esse cuidado dela. E aí isso, inclusive, coloca-se na ficha para ela poder continuar recebendo o benefício, isso precisa estar integrado com esse cuidado no CAPS. E aí no POT ela vai ter acesso a diversas capacitações técnicas, cursos profissionalizantes, preparo de currículo, preparo para entrevista, acompanhamento na inserção do mercado de trabalho. Então a gente tem um programa específico para reinserção no mercado de trabalho, para conseguir garantir essa autonomia financeira, que a gente chama. E aí, uma vez a pessoa conseguindo garantir essa autonomia financeira, que é um dos pilares para ela conseguir garantir uma autonomia, né, e a gente não ser mais institucionalizado, então não precisar de um centro de acolhida, por exemplo, porque ela não tem um local aonde ficar, a gente começa pelo POT, e aí a gente vai trabalhando junto com o SEAT e aí outros serviços de acolhimento, a saída dessa pessoa para um aluguel próprio, um retorno familiar, mas aí com questões de autonomia. Mas aí é isso, né? A gente vai pensando e vai trabalhando junto com a pessoa, o PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular, e o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, para conseguir construir junto com ela um plano e um projeto de vida que faça sentido, né? Apostava muito nisso, porque as equipes, tanto da saúde quanto da ciência social, são equipes muito potentes, são profissionais muito engajados e são profissionais que conseguem olhar para além de todas essas vulnerabilidades, conseguem enxergar o ser humano que ainda existe lá dentro e conseguem construir um vínculo e conseguem, aos poucos, logicamente, pensar nesse outro projeto de vida, né? Então, o que você quer para além disso que você já está vivendo hoje? E aí, a partir disso, quando a gente conseguia ter as primeiras demandas, então eu quero emitir um documento, eu quero falar com a minha família, eu quero tratamento odontológico, eu tô com medo, não quero falar com a prefeitura porque acho que eu tenho alguma pendência judicial. Então a gente começou a atrair essas pessoas a partir dessas ofertas. Então a questão é saúde bucal, então a gente levou uma unidade odontológica móvel lá na Rua dos Protestantes para fazer vários atendimentos durante um mês. Então tinha vários horários, atendia por horários ou demanda espontânea para fazer esse atendimento. A gente tinha também a Defensoria Pública, uma unidade móvel da Defensoria Pública que ia lá fazer ajuste, enfim, verificar pendências judiciais, fazer ajuste de documentação, emissão de certidão de nascimento, todas essas outras ofertas. Então, aí a gente também fez uma escala de atendimentos em especialidades. Então, por exemplo, ginecologia, cardiologia, urologista. Então, essas especialidades, quando a gente está falando de pessoa em situação de rua, quando eles falam sim, é naquele momento. Eles não vão falar sim, e aí você pode falar, então a gente vai agendar uma consulta para daqui a um mês. Daqui a um mês, às vezes, a equipe nem vai encontrar a pessoa. Então, o que a gente fez? A gente esquematizou com algumas UBSs aqui na região central, horários flexíveis. Então, sei lá, toda quarta-feira, das 8 ao meio-dia, a médica ginecologista tinha a agenda dela reservada para pessoas que estavam na cena aberta de uso. Por quê? A equipe, conseguindo convencer, já levava direto para a médica para poder fazer esse atendimento. Então, a gente foi conseguindo ir personificando mesmo, tanto as abordagens quanto essas ofertas, para garantir que, enfim, eles tivessem as demandas de saúde atendidas, mas a partir dessas demandas de saúde atendidas, a gente conseguisse engajar eles em um outro processo de cuidado. Então, aí aceitar um centro de acolhida, aceitar alguma outra oferta que fosse, aos pouquinhos, superando essa situação de vulnerabilidade extrema que eles... Por um determinado tempo, a Craco não vai ser naquela rua, mas não quer dizer que ela não exista em outros lugares. Eu acho que essa gestão pode e vai negar isso e vai trazer esses dados, né, de que não está ali, que isso, né, nessa apresentação eles trazem que desde 2017 eles vêm fazendo esse trabalho, mas no dia que as pessoas não estavam mais ali na Craco, sumiram as câmeras, as filmagens, as gravações não tem.
E a gente tem pedido isso via ofício no Comuda, no Coned, em vários lugares e não tem resposta. Eu escutei que a GCM fez até piada que as pessoas foram abduzidas. Não só a GCM, a gente tem pessoas que estão no governo hoje em dia, em reunião pública, que fizeram essa, assim, as pessoas sumiram. Como é que as pessoas sumiram? As pessoas foram abduzidas? Sim, as pessoas foram abduzidas. E aí as naves não são naves, são viaturas, né? São camburões. Elas foram abduzidas por esses objetos inanimados, sabe? Assim, acho que no fim das contas as operações acontecem, as medidas higiênicas do Estado acontecem, mas acho que de alguma forma as militâncias no geral, e aqui tem vários grupos que trabalham aqui, não é só a Craco Resiste, tem outros coletivos que atuam aqui, outras pessoas, enfim. Eu acho que é importante num papel de contranarrativa, assim, porque a gente tem existe uma visão, assim, um senso comum muito forte relacionada a esse espaço, a essas pessoas, de um discurso de ódio muito forte a essas pessoas, assim. E dessa narrativa do Estado, né? Do Estado, da polícia, da Prefeitura de São Paulo, que são pessoas violentas, enfim. Justificando essas operações e essas ações, enfim. E aí acho que é importante você ter pessoas e coletivos que estejam pautando uma contranarrativa e dando o outro lado da história, né? Conversando com essa galera, se aproximando desse pessoal, dando voz. Eu acho que uma coisa que as pessoas que trabalham aqui sempre tentam fazer é não tomar o protagonismo para si, em si, dar voz para essas pessoas, sabe? Para eles falarem o que está acontecendo, como que está sendo, enfim. Enquanto prefeitura, a gente sempre tenta ter um diálogo aberto e poder construir isso em conjunto, porque a gente está falando das mesmas pessoas, né? Então, quando a gente está buscando esse atendimento, quanto mais gente estiver olhando para isso, discutindo o problema e pensando em soluções, é o que faz mais sentido quando a gente está pensando em política pública a longo prazo e efetiva. Mas acho que o que a gente está vivendo hoje, assim, que é muito importante é cuidado com as narrativas, assim, que vocês escutam e que vocês veem na TV, assim. Essa coisa de a Cracolândia, o movimento tem esse nome polêmico, né, de Craco Resiste, não porque a gente acha que a Cracolândia é um negócio incrível, super legal e que tem que existir, e não é sobre isso. Mas a questão é que a Cracolândia vai continuar existindo com violência policial, sem violência policial, não importa o que façam, assim, porque a Cracolândia ela é resultado do nosso sistema, assim. Ela é produto, ela é fruto do nosso sistema. Então, enquanto a gente não tiver moradia digna para todo mundo, trabalho digno para todo mundo, enquanto a gente não fizer um trabalho contra a guerra às drogas, de liberação das drogas, de fim do sistema prisional, a Cracolândia vai continuar resistindo. Então, acho que por isso é a questão do nome, assim. Então, acho que... O importante, o método é conviver. Se você não convive, são atendidos. Você tem que conviver com as pessoas, conhecer, saber como é cada um. Cada um é de um jeito. E não são anjinhos, são pessoas. Eles buscam as pessoas. E cada um tem suas necessidades. E conforme a necessidade de cada um, a gente pode responder ou não. Mas a nossa atividade não é uma atividade proselitista.
Eles só são vistos quando interessa. Eles têm o dom de serem invisíveis e visíveis. Quando eles não atrapalham, eles são invisíveis. Quando eles atrapalham, eles são visíveis. A gente precisa saber qual é o fundamento da fé. A fé é saber que Jesus está neles. A fé cristã é. O senhor falou uma frase uma vez que o senhor viu Jesus nessas pessoas. E eu acho isso muito impactante, assim, de verdade. Sim, hoje eu lavei os pés dele. Porque ele mesmo disse, toda vez que você fizer isso a um desses pequenos, foi a mim que você fez. É uma frase de São João da Cruz, retomada por Santo Edith Stein, e que o Papa Francisco retoma também. No entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. A caridade tem várias dimensões. Existe a caridade pessoal, existe a caridade comunitária, existe uma caridade social e política. Então, a caridade tem que ser vista em vários níveis. Há um Papa, não sei se é o Pio XI ou Pio IX, que diz que a política é a forma mais perfeita de caridade. Em geral, política pública é manutenção da miséria. É feita como vai continuar mantendo a miséria. O próprio Papa Leão XIV fala agora na sua exortação apostólica de Lex Ite que a caridade tem que ser transformadora e libertadora. Olha, a definição de dependência química ela é mais ou menos uniforme para qualquer droga, né? Eu acho que o primeiro assim, grande estudo e definição sobre o que é dependência química, ele nasce na Universidade de Maudsley, na Inglaterra, com um professor chamado Griffith, né, que eu ainda tive a chance de conhecê-lo, mas ele já faleceu, e os critérios que ele definiu nos estudos dele é o que é utilizado até hoje para pelas classificações como o CID, o próprio CID-11, que é a última edição, e o DSM-5, que é o equivalente, né, que é uma classificação americana, né, usa dos conceitos do Griffith, né? Então, o conceito é de que você precisa ter tolerância, né? Então você usa cada vez mais, mas você não obtém o mesmo efeito, né? Síndrome de abstinência, na ausência da substância você tem alguns sinais e sintomas em decorrência da falta da substância, porque o seu organismo, tanto do ponto de vista metabólico como cerebral, ele se adaptou para um ambiente bioquímico, onde a droga estava sempre presente. A retirada brusca faz com que ele tenha uma reação até que ele se readapte, né? Ele fala também num termo que é um estreitamento de repertório,
repertório, né? Na nossa vida a gente tem assim uma amplitude de coisas que a gente faz, né? Assim, você é pai, você é namorado, você é amigo, você passeia, você faz uma coisa, outra, estuda, trabalha, e desempenha um monte de papéis, né? O dependente químico ele vai estreitando esse repertório, né? E ele vai ficando no entorno da droga, né? Então, com isso você tem aí mais alguns critérios com base nesse princípio, né? Então, um deles ele passa grande parte do tempo buscando, usando ou se recuperando da droga, né? O outro ele deixa de fazer outras atividades em função do uso, né? Negligenciando outras atividades da vida. Existe também um critério que é a fissura, que a gente chama de craving ou fissura, né? Que pode parecer que é uma vontade assim muito grande e incontrolável, mas na verdade às vezes ela pode ser só um grande desconforto e vontade de usar mesmo, sabe? Isso é uma vontade subjetiva que pode ter segredo muito grande ou não. Imagine talvez uma equivalência à fome, assim, né? Você pode ter um pouco de fome, muita fome ou sede, né? Então, esse é um dos outros critérios. E o último critério é que o seu organismo, o organismo do usuário, ele tem uma memória da dependência química, né? Então ele se adapta àquele ambiente ali com a droga, né? E depois e ele tem essa memória. Então, por exemplo, se eu já fui dependente de álcool e você não, e nós dois começarmos a beber hoje, né? Eu, em algumas semanas, um mês, mais rapidamente, reinstala-se em mim toda a síndrome de dependência. A tolerância, a síndrome de abstinência, o estreitamento do repertório, deixar de fazer as coisas, viver no entorno da droga e tudo mais. E você que está começando agora vai levar, no caso do álcool, pode levar anos. Todas as drogas de abuso, em última análise, elas liberam dopamina num sistema chamado sistema de recompensa cerebral. Esse sistema ele é composto por algumas estruturas cerebrais. Eu vou citar algumas, como por exemplo, a amígdala, núcleo accumbens, área tegumentar ventral e córtex pré-frontal, que é essa região aqui, que é uma região mais, vamos dizer assim, do ponto de vista evolutivo, né, mais nobre, né, porque é aqui no córtex pré-frontal que a gente integra as informações, né, e emite uma resposta para o ambiente de forma adequada e etc, né? Então, o crack, a diferença dele se dá mais pela farmacocinética, ou seja, por como ele é usado, absorvido e metabolizado, do que propriamente a farmacodinâmica, quer dizer, como ele age no cérebro. Ele age como a cocaína, mas ele é fumado, portanto, então
o pulmão é altamente vascularizado, né? E o sangue do pulmão vai direto para o cérebro, né? Então, diferente de quem usa cocaína aspirada, por exemplo, né? Ele vai receber uma grande carga de substância ao mesmo tempo, né, no cérebro por causa da via de uso, né? Então ele afeta muito rapidamente essas estruturas que eu falei, né? Isso inicialmente pode levar a prazer, né? Mas também tem uma tolerância ao prazer, né? Então tem pacientes que, se você for perguntar, né, ele vai te dizer assim: eu nem sei porque eu uso, porque eu não sinto prazer, eu fico paranoide, eu fico achando que, né, não era incomum, por exemplo, quando eu trabalhei muitos anos na Cracolândia, né, de abordar os usuários que, né, e eles dizem assim: olha, sai de perto de mim porque você está roubando a minha brisa, né? Porque eles ficam paranoides, com medo da polícia, né? Quer dizer, nem é mais um prazer, né? Então chega um determinado momento que a droga sequestra esse sistema, né? E aí ele começa a agir de forma automatizada, né? Buscando mais, usando mais e não conseguindo parar um pouco para inclusive fazer uma autorreflexão e tal. Eles até conseguem em algum momento, né? Que é um momento de janela de oportunidade para a gente abordar, né? Mas a fissura, o craving é muito grande, né? Meu nome é Lucas Marcelo Cardoso, sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. Minha situação hoje, eu estou em situação de calçada, porque ninguém mora na rua, né? Porque na rua o carro passa por cima, já começa por aí. E estou em situação de calçada, sou dependente químico, sou alcoólatra, né? Aí a gente vai vivendo, né, cara? A gente vem aí, vem na Edilei, conhece vocês, conhece as pessoas, né? E eu gosto muito de vir aqui, mesmo. Nossa, a Edilei pra mim é uma casa pra mim, assim, praticamente. Conheço a Edilei já faz mais de 10 anos. A Edilei já tô aqui desde a galeria do reggae. Era da galeria do reggae ela passou para a Rua do Carmo, que era em frente ao Poupa Tempo da Sé. Do Poupa Tempo da Sé ela veio para cá. Mas já eu vi praticamente assim essa família trocar todo mundo, assim, os funcionários, né? Vamos dizer assim, né? Os funcionários. E foi indo, veio um, veio outro. E eu sempre tô aqui, cara. Mas pra mim é uma família, assim. Me sinto acolhido. Muito acolhido. Quando eu tô com o Dentinho, tô com a Bárbara, tô com a Ana Lu, a Jana. Eu posso estar até esquecendo o nome aqui, mas eu me sinto muito acolhido. Eu já trouxe minha mãe aqui. Sua mãe? Minha mãe já veio aqui, pô.
Veio que a gente veio numa festa junina aqui. Aí eu combinei com a minha mãe e falei, mãe, quer ir numa festa junina? Talvez ela vá pra praia, talvez. Minha mãe agora tá na Europa, tá lá na Espanha, sei lá, tá viajando aí. Talvez ela vá pra praia, talvez. É uma relação um pouquinho difícil, eu e minha mãe, assim. Porque a minha mãe, ela foi meio foda assim, porque eu apanhei muito na minha vida, né? Apanhei muito da minha mãe, apanhei muito. Minha mãe, ela mas é uma coisa que eu também tenho um pouco assim, que ela replicou aquilo que ela viveu. Minha avó era meio foda. Minha avó, ela, tipo, espancava muito os filhos. Tipo assim, quantos que é 1 mais 1? 1 mais 1 é 2? Não. É 3. Pá, pancada. Minha avó era, tipo, meio assim, tipo, 1 mais 1 é 3, então tal. Toma. E minha mãe viveu muito isso com a minha avó. E ela replicou muito isso na gente, né? Principalmente em mim. Nem tanto na minha irmã, mas principalmente em mim. Aí ela, porra, até que um dia, mano, eu tava sentado tomando um café da manhã, minha mãe foi e me deu um tapão aqui assim, mano. Eu fui e virei, velho. Eu virei e falei assim, próxima vez que você bater em mim, eu te bato de novo. E virei dele uma, dele. Nunca mais eu apanhei na minha vida. Nunca mais eu apanhei na vida. Só que até hoje, eu tenho um pouquinho dessa coisa, assim, meio que... Esse espancamento que eu tinha, sabe? Desses bagulho. Até hoje eu fico meio assim, sabe, com isso. Eu tento me dar bem com ela, até hoje, assim. Mas eu gosto dela, não vou falar pra você que eu não gosto, mas até hoje pra mim um pouco é difícil pegar essas coisas assim, sabe, esse espancamento que eu tinha, essa coisa do meu padrasto, né? Meu padrasto, ele fazia uma violência muito psicológica comigo. Aí eu fico meio assim, sabe, com isso assim. Mas, vamos dizer, no final a gente se dá bem ainda. Eu e minha mãe se damos bem. Eu durmo, né, cara? Porque eu não durmo mais, né? Assim, hoje eu tô com uma dificuldade de dormir, na verdade. Então, se eu durmo 5 horas por dia, assim, no máximo, não durmo mais que isso. Mas é acordar, ir pra boca de rango, é o que a gente vê. Acorda, vai tomar um café da manhã, na boca de rango, espera pra almoçar. Depois do almoço, depois que eu comecei a tomar o óleo de cannabis, aí também teve uma reviravolta nesse negócio. Eu comecei a tomar um óleo de cannabis. Depois que eu comecei a tomar óleo de cannabis, eu só bebo depois do almoço. Porque antigamente eu começava a beber, assim, minha rotina é acordar, cachaça, almoçar e cachaça de tarde. Aí, depois que eu comecei a tomar óleo de cannabis, que eu comecei pela Edilei, que a Edilei arrumou óleo de cannabis pra mim, que eu vim tomar aí com uma associação lá de Goiás, lá. Aí o que eu comecei a fazer? Acordo, tomo café da manhã, almoço, aí à tarde que eu vou beber, né? Aí eu mudei minha rotina. Então, de vez eu beber de manhã, eu começo a beber só à tarde, né? Muito por causa do óleo. Eu já acordava bebendo. Já acordava, tipo, 5 horas da manhã, cachaça. Era minha rotina, 5 horas da manhã cachaça, depois do resto da manhã cachaça, almoçava, cachaça de novo. O que mudou foi que eu comecei a beber um pouco menos. Eu não acordava já bebendo, eu só ia beber depois do almoço. Isso que mudou a minha rotina com o óleo. E eu fiquei mais calmo também. É que eu perdi o óleo agora também, né? Agora eu tô sem óleo também, essa semana aí eu tô sem óleo. Mas daí eu voltei na mesma rotina, assim, já logo de manhã já bebendo. Mas o óleo, ele me fez reduzir muito o uso do álcool, cara. Pior droga que já veio, que já aconteceu comigo, pior droga que eu já usei. De tudo, eu fumei crack durante 12 anos, já faz quase 10 que eu parei.
Usei todo tipo de droga na minha vida. Maconha, inalante, e tal, cocaína e tal, cacete. Mas a pior droga que já me derrubou foi o álcool, cara. O álcool, ele foi a pior de todas, assim, que ele me fudeu mesmo, assim. O bagulho é barato, né? Tem uma fala que muita gente fala assim que o crack é a droga mais barata que tem. Não, o crack não é a droga mais barata que tem. O mais barato que tem é o álcool, cara. O álcool, R$3, aí você compra um corote hoje, né? Então, mas foi a droga que mais me derrubou na minha vida, assim, o álcool. Eu posso definir assim, o álcool foi a pior droga que já me fudeu, assim mesmo, foi bem isso mesmo. Que eu gostaria de ter uma casa na favela. Eu quero morar na favela. Porque na favela as coisas acontecem, né, meu? É criança ranhenta, aquela bagunça toda, é o mundo mesmo como é que ele é, né? Não é aquela coisa de... vai morar num bairro nobre, não tem ninguém na rua, porra. Na favela tá todo mundo na rua, tá? Então eu preferi ir pra favela, eu queria morar em Heliópolis, cara, na verdade. Meu sonho é morar em Heliópolis. E gostaria de fazer faculdade de História. Quem não tem dinheiro conta história, né? Quem não tem dinheiro conta história. Eu queria fazer... Meu sonho é fazer faculdade de História. E morar na favela, assim. E eu quero morar na favela, mano. Eu quero morar na favela. Na favela tá todo mundo na rua, tá toda criança brigando, vizinho brigando, aí é da hora. Aí é a vida, né? É a vida. Aí você vai pra um bairro novo, vai pra Morumbi, não tem ninguém na rua, não tem porra nenhuma. Não, na favela mesmo. E pá. Museu, gosto de museu, questão de arte, Sesc, essas coisas aí eu curto. Eu vou Guarapiranga, vou no Parque do Ibirapuera, são meus rolês. A Paulista de domingo, né, que tem muita arte na Paulista de domingo, né? Se for pra Paulista tem muita arte. Aí é as coisas que eu curto, assim, de sair um pouco, né, vamos dizer assim. Sair um pouco da minha vidinha de droga, minha vidinha de cachaça. Eu gosto de música, muito MPB. Eu adoro MPB. MPB, o rock, o Raulzito sempre. E gosto de arte. Tenho muitos amigos, ainda bem, tenho muitos amigos, mais amigos do que inimigos, né? Teve uma coisa que eu acho muito interessante do Raul, foi que quando ele... Isso eu acho que eu perguntaria pra ele, assim, tipo, qual que foi de sua cabeça você fazer isso? Que um médico falou pra ele, falou assim, você vai ficar cego, porque ele tinha diabetes. Aí o médico falou pra ele, você vai ficar cego, você não para de beber, você vai ficar cego. Aí ele, mas eu vou ficar cego? Ele falou, você vai ficar cego porque você não para de beber. Aí quando ele chegou na casa dele, aí tava aqui Cacete, né, que era a mulher dele, aí ele botou uma bandana no olho, uma bandana assim, pegou um cabo de vassoura e começou a treinar pra ficar cego. Aí a mulher dele pegou e falou, mas o que você tá fazendo? Eu falei, não, eu tô treinando pra ficar cego, eu não vou parar de beber. Ele falou isso pra mulher dele. Que legal. Ele falou assim, tô treinando pra ficar... Não, mas como assim? Não, o médico falou que eu vou ficar cego se eu não parar de beber, então eu não vou parar de beber, então eu vou treinar pra ficar cego. Aí é uma coisa que até hoje eu fico pensando, cara. Mas como é que o médico fala pro cara que ele vai ficar cego? Aí ele chega na casa dele, ele treina pra ficar cego. Ele falou, ele não ficou cego, ele morreu antes, né? Ele morreu antes.
Aí ele começou a treinar para ficar cego, eu falei, cacete, mano. Isso era uma coisa que eu acho que eu não perguntaria, mas eu debateria com ele isso. Mas qual que foi dessas ideias? Você chegou na sua casa e começou a treinar para ficar cego, porra? Né? Ele não chegou a ficar cego, né? Mas morreu antes, né? Tem até a última entrevista dele, depois vocês até procuram, a entrevista dele no Jô Soares, ele com o Marcelo Nova, que foi o último CD que ele fez, né? Foi Panela do Diabo, que pra mim é um dos melhores que ele já fez. A Panela do Diabo, mas o melhor clássico que ele fez foi o Panela do Diabo junto com o Marcelo Nova. E tá inchadão, assim, tava todo inchado, tava bem cachaceiro mesmo, assim. Aqui é a chave da sociedade alternativa, que na verdade isso aqui é um símbolo egípcio, que ele não tem isso aqui, né? Na verdade é só isso aqui, né? Ele não tem essa parada aqui. Aí ele e o Paulo Coelho, quando eles frequentavam a ordem do Aleister Crowley, Aleister Crowley é o cara que ele se dizia o filho do demônio na Terra. Seria o Jesus Cristo do demônio, né? Ele se auto-intitulava, né? Era a ordem do Aleister Crowley, que ele fazia até uns bagulho com um sexo com cabra, com bode, sei lá. Ele fazia uns bagulho cabuloso lá. Aí isso aqui quer dizer o símbolo do infinito, né? Você tem que caminhar. Esse aqui são amarras de sandálias, para você chegar ao infinito. Aí eles tiveram que fazer como fosse uma tarefa escolar, mais ou menos, né? Pelo Aleister Crowley. Aí eles bolaram isso aqui, ele e o Paulo Coelho, né? Depois os dois saíram da ordem, até eles se desligaram. Então assim, quer dizer, para você alcançar o infinito, você tem que evoluir, você tem que subir degraus, né? Você tem que evoluir, você tem que subir. Aí idealizaram a chave da sociedade alternativa, que é isso aqui. Acho que sim. Por quê? Sim. Não tem, cara. Você pode sair um pouco desse mundinho que a gente vive, né, cara? Meio que a gente vive num mundo... A maioria das pessoas, né? Vive num mundinho um pouquinho fechadinho, tá? Aquela coisinha. E lei, e política, e Bolsonaro, e Lula, e aquela porra toda. Mas eu acho que dá pra você sair sim, cara. Dá pra você sair. Eu acho que muitas vezes a gente até usa umas droguinhas pra gente sair um pouco disso. E aí, mano, eu sou geração anos 80, né, meu? Eu sou geração X. Então, quando a gente tá jogando aqui Mortal Kombat, mas nos tempos atuais. Quando chega o fliperama na rua, né, tipo, pô, chegava ali, você comprava uma fichinha, né, meu? A gente não usava droga. A nossa droga era a tubaína, né, meu? Pô, vai lá jogar um game, 10 centavos a ficha de flipper. Então tinha diversos. Street Fighter era febre, então você aprender a pegar o manche do arcade e dar a Duke, né? Então você ficava treinando com os botões, tudo aquela Street Fighter e outras questões. E aí chega essa porra desse Mortal Kombat, né? Acho que 94, não sei, não lembro a data certa. E isso foi um fenômeno na mente do jovem da época. Porque é isso, você vai pegar um cara tipo Scorpion, o cara tirava a máscara e ficava vendo e tacava fogo no outro, o outro arrancava a cabeça, sabe? Então toda aquela rebeldia da época que a gente tinha, que era meio invisibilizada, era meio guardada da opressão, do bullying, que não era nem bullying, né? O moleque nem eu, que nasci com vários problemas, que eu tenho um problema de saúde desde pequeno, né? Eu usei óculos, né? Era chamado de fundo de garrafa, saca? E aí a galera tirava sarro, o caralho é 4, né, meu? Acho que foi o primeiro lugar de preconceito que eu sinto no meu corpo, né? Por mais que eu me entendo hoje com uma pessoa preta, sabe? Porque também sou de uma família, de um pai branco, de origem espanhola, mas de uma mãe africana,
Eu tenho todos os traços da minha mãe, né? Só não tenho a pigmentação, mas sou uma pessoa preta, né? A primeira coisa que eu tenho, a primeira questão que eu tenho de bullying, de preconceito no meu corpo é saber que eu sou uma criança que precisava de um utensílio diferenciado, que era um óculos, né? E aí na época não tinha essa tecnologia, era um óculos de fundo de garrafa chamado, e eu era perseguido. Então onde eu tirava a minha raiva? Era aqui. Então, acho que a questão do entretenimento, quadrinhos, HQs, games, né, era um novo mundo, um mundo de diálogo muito próximo à minha realidade ali, o que eu poderia ter. E o único encontro que eu tive, acho que foi meu primeiro vício, foi o arcade, né, o arcade, e os fliperamas, né, que aí eu vim jogar Street Fighter, que é onde encontrava o trabalhador do futuro, que era o Office Boy, né, o Office Boy era o trabalhador do futuro, naquela época, pá. Os primeiros cheiradores de cocaína, sacou? Também, né? Porque a maconha era mais na quebrada, mais escondida. A cocaína era um bagulho mais da área urbana, né? E só que o meu vício real foi sempre o game, mano. Foi sempre o fliperama. Ali. E eu tinha que ser o melhor dos melhores, porque eu já era problematizado por ser um cara, um menino feio na sociedade. Um menino que tinha óculos fundos de garrafa, né? Que era o cego. E dentes tortos, né? Tem os dentes avantajados, pá. Então não era uma beleza padronizada. Padrão da época. Então, aí quando você fala pra mim assim, cara, sobre o game, era um novo lugar, era um lugar de descanso, talvez. Mano, porque assim, eu gosto da ideia do kryptoniano, né, meu? Eu acho que o quadrinho, o HQ, ele traz um novo lugar, né? Um lugar subjetivo. Pensando que assim, a gente está falando sobre salvação, né? Um povo que está com inúmeros problemas, dificuldades, bababá, que precisa de um salvador. A gente tem a imagem de Jesus Cristo pela religião. E aí quando você pega o Superman, assim como o Superman, Goku e outros, são esses salvadores, sacou? E na minha realidade, naquela época, quando eu vi o cara, o maluco que veio, perdido, caiu no Kansas lá, uma cidade que chamava Smallville, tinha a série, né? As aventuras, que é a Smallville, que passava na SBT na época, que a série Smallville foi as aventuras do Superman, do Superboy, que não tem nada a ver, o Brasil é foda. Mas que seja, Pequenópolis caiu, foi criado pela família quente, um fazendeiro, uma mãe, pá, de doméstica, do lar, eu me identifiquei com isso, com a minha família, né? Eu me entendia que eu precisava ser uma coisa maior, sabe? E o Superman me esperava, e aí quando isso foi no cinema lá, pô, Christopher Reeve, falando sobre isso, eu falei assim, e aquela trilha inspirava energia, né? Pensar que o cara caiu ali do nada e ele era um cara super poderoso, pá, mas foi criado humilde, mano, uma cidade do Kansas, que ele poderia ser o dono do mundo, e não, ele foi um cara modesto, sacou, velho? Tipo, pela criação que ele teve, aí eu me identificava muito pela criação que eu tinha, que era uma criação muito modesta. Por mais que meu pai queria inúmeras coisas pra mim e assim, eu era um sonhador. E aí Vengeance will be mine. Round 1. Fight! mano, sempre foi Scorpion, velho. Sempre foi Scorpion? Sempre foi Scorpion, mas sempre será. Mas por que o Scorpion? Porque, mano, é isso, né, mano? O Scorpion, ele é tão idêntico à minha história. Ele vai pro inferno, mano, por causa de um conchavo de político, tá ligado? Uhum. É que nem por que eu fui pra Cracolândia, velho?
Por quê, mano? Eu não suportava mais a minha vida. E foi um conchavo da minha história. Alguma coisa aconteceu lá pra mim ter que assumir uma questão drástica. E na questão do Scorpion, ele vai por causa de questões políticas, porque o clã dele já não era mais aceito, tá ligado? Demolidor. Demolidor por quê? Da Marvel, sempre fui. Por causa que é cego, né, mano? Ele é cego, pá. E você com esses problemas que você E eu tem tenho visão... inúmeras questões e eu acho que a questão de fazer justiça com as próprias mãos, onde o Estado não faz, ele faz, sacou? Ele perde a visão, né, mano? Mas assim, não é porque ele perdeu a visão que ele se torna deficiente, mas ele se torna eficiente, sabe? Então, eu sempre gostei dele porque, assim, ele por mais que ele tenha um cara que tem inúmeras dificuldades, ele se torna um advogado que trabalha para a sociedade, muito legal isso. sabe? E para as pessoas mais precarizadas, mano. Tá ligado? E fica poderoso com isso. E assim, ele se torna um advogado da questão. E aonde que a justiça não era feita na prática, ele faz na risca ali, né? Então é assim, ele é diferente, e assim, diferente do Batman, que é o Vingador, que bababá, o Batman é um puta do pilantra. Mano, porque ele rouba do Bruce Wayne, mano. Sim. E assim, ele é o total capitalista, assim como o Homem de Ferro, sabe? Pra caralho, mas assim, eu gosto deles também, tá, gente? Desculpa, mas eu gosto deles. Eu gosto, acho que, de números, mas assim, o que me chama muita atenção é essa questão de fazer a diferença, que é assim que nem o Spider-Man, um amigo da vizinhança, tomou no cu, é o único cara que paga as contas, assim, isso de um dos multiversos, né? O que é tratado no cinema, o Tobey Maguire lá, tal, não sei o quê, que é o Peter Parker que paga as contas, que é apaixonado pela Mary Jane, a ruiva distante, que vira... Então tem toda uma simbologia, sabe, na estrutura. E aí você vai identificando sobre o não aceitável, mano, sabe? É que nem fala de X-Men. Porra, é foda, porque você fala sobre preconceito, né, meu? Então... O diferente é preconceito, é preconceito, porque assim, o que é bonito, né, meu? Eu sou de uma criança quando falo sobre drogas, né? Qual é a primeira droga que o Dentinho usa? Te perguntei. Eu acho que talvez o álcool. Não, tá errado. É o cigarro, que é descolado. Entendi. Porque pra você fazer parte, eu sou de uma época que assim, eu tomei muita porrada, apanhei muito, me zoaram muito na infância, muito mesmo, assim. E eu crio um personagem, eu crio um novo lugar, né? Eu sabia que, assim, eu sempre fui um menino inteligente, autodidata, comunicativo, comecei a ler muito cedo. Eu sou muito grato à minha família, minha mãe em especial, por me dar esse privilégio de ler e lutar por isso. A gente fala sobre drogas, pensando nisso, já entrando para esse lugar, cocaína é sociável, velho. É bonito usar cocaína, sacou? Até hoje. A gente é de uma época que quem usava cocaína era descolado, era foda, pá, pegada, né, meu? E isso se vendia, pô. A gente tem uma porra de um filme chamado Scarface, que é louco pra caralho. Nitrônico ali, não, vai, pá. E aí quando a gente fala sobre maconha, que é uma droga, que a gente fala que tem uma questão medicinal, saúde, tem uma história, é perseguido porque foi o povo preto, tá ligado? Foi perseguido. Então a gente tem que saber o que é funcional e o que não é. Quando a gente fala sobre drogas, nem hoje eu atuo nessa área, trabalho com isso, eu entendo isso e me respeito por isso também, drogas funcionais e drogas psicoativas. Droga funcional é a droga que vai te dar uma função para você ser proativo ao sistema. Por exemplo, paradinha para tomar um café. Porra, 5 minutinhos você vai lá e toma um café. O café é tão potente, tão potenciador quanto a cocaína, né? De metal e a galera fazia o uso nele. Só que o que acontece? Na prática do uso do crack, dessa substância, existe o pós-uso. E a potência maior do uso é o pós. Que é o uso que seria que a galera chama da resina, né? Que é a rapa, né? Chamada, o caramelo e muitos outros, mas vão crescendo dependendo do contexto.
Então, esse cachimbo ele não foi aceito pela galera. Né? Não foi aceito por quê? Porque a galera não conseguia tirar a resina de dentro dele, né, para o pós-uso. Então vinha com lascas de madeira e tal, e estragava a substância. Nossa, porque a gente é domesticado, é orientado a ter rituais, né, a seguir rituais. O tabagista pegou o cigarro, comprou um maço de Marlboro, pegou o primeiro cigarro, virou de ponta cabeça e falou assim, esse é o último que eu vou fumar. É sintonia. Sim. É sintonia, é ritual. Ah, eu não sei o que, não, mas eu tenho seda tal, a piteira tal, não sei o que, o deschavador tal para fumar minha maconha. Pô, ritual. Vou tomar um Cabernet Sauvignon, que nem eu tô tomando agora. Tem que abrir o vinho. Vai então, abrir o vinho, cheirar a rolha, colocar na taça, fazer o chacoalhar, e nem entende porque o chacoalhar, mas faz. É ritual. Sempre teve, porque assim, eu na prática, sou usuário de crack há anos, fui usuário de crack há anos. Hoje eu não uso o crack por quê? Porque não é uma droga vista pela sociedade como uma droga tranquila, de boa, como um vinho. É uma droga perseguida por causa da pobreza real, né? Que ela é tão potencial quanto a cocaína. Porque quando você pega essa substância, que ela chega para as ruas, que é a substância de acesso à pobreza, né? Que está muito voltado ao recorte da pobreza, né? Ela é tão potente quanto a cocaína, mas usada de uma forma diferente. Por quê? Na história fala que o crack ele é o lixo da cocaína. Mentira, não é sobre isso. Na verdade, ele chega numa vertente de que a cocaína tinha muita substância e não conseguia se comercializar ela e se cria uma nova forma de se usar. Porque a cocaína em si, a pasta base, né, que vai se criar a cocaína, tudo isso, ela é usada de inúmeras formas. Ela pode ser usada diluída, como no baque, né? No baque, aspirada, né? E fumada, que é o crack, né? Então, cria-se um modelo de uso numa sociedade invisibilizada. Só que o universo, mano, o mundo te dá um tapa na realidade. Então por isso que eu falei que eu matei o Clayton lá. Porque eu não suportava a vida que eu tinha mais. Não dava dando liga. Eu me tornei um ser humano incontestável, me tornei um ser humano insuportável. Porque é isso. Quem suporta quem? Você se suporta? Assim, eu quero se suportar. Mas você consegue se suportar para me suportar? Eu não me suportava. Então eu tentei 3 suicídios. Tá? Quando o mundo virou, né? Minha mãe faleceu, meu pai foi embora, estava morando de favor com meu irmão, trabalhando num lugar que eu não gostava, porque eu já fiz inúmeros trabalhos. Um dia eu me vi desgarrado da vida, porque quando terminei com minha ex, eu gostei muito dela, mas também não dei o valor certo. Ela viveu numa mentira, porque eu era um grande mentiroso, né? Para mim sobreviver eu mentia muito, inventava muita história, então nem eu me acreditava. E aí quando eu perco ela, eu perco a razão do rolê, e aí eu tento tirar minha vida 3 vezes, né? É até cômico isso. E nasce no você, só que até então não tinha identidade. Aí eu fui pro rolê, nasce o dentinho no MASP, porque eu acho que o primeiro lugar que eu moro na rua, se eu ia morar na rua, eu ia morar num lugar foda. Porque lá tinha FENAC, livraria cultural, tinha tudo acesso. E eu queria fazer essas porra toda. Sair nas reportagens, tá ali na Rua Augusta. Se eu vou dormir na rua, eu vou dormir lá. E eu fui pra lá que eu fui. E lá eu comecei a morar no MASP, com a galera, com esse hippie. Comecei a viver ali. Eu vivi ali por mais de 2 anos. Porque é isso, né, meu? A gente está falando sobre o que é ofertado para a pobreza. Migalhas, como assim? A gente fala sobre o uso de uma substância, que nem o crack, né? Uma substância que potencializou, até deu o nome de uma origem de um novo lugar, Cracolândia, que não deixa de ser o centro da cidade, o centro de comércio. Então é um lugar aberto, onde a gente tem inúmeras questões sendo comercializadas ali, sabe? E a gente teve acho que um fenômeno que aconteceu, que foi
uma busca ativa, né, de uma substância que você tinha um delivery, né, ali, que foi se construído, sabe, ali. Mas, para além disso, existiam outras coisas que aconteciam na cidade. Porque a gente fala dos cortiços, a gente fala do comércio paralelo que tinha ali também, de outras questões, a gente fala uma grande fila do rolo, né, porque não era só o crack, droga que era vendido inúmeras coisas ali. Eu mesmo morei nesse lugar há mais de 8 anos, e ali, com o que eu trabalhava lá? Eu vendia livros ali, né? Além de vender livros, eu fui cachimbeiro, fui cigarreiro, fui inúmeros trabalhos próprios ao contexto do lugar, né? Porque o contexto do lugar ia dialogando com a realidade das pessoas, né? Então, para mim ser o que eu tenho hoje, né, que hoje eu estou 46 anos depois tenho esse espaço, foi construído da melhor e da pior forma, sacou? Porque se hoje eu sou um ser humano capaz de reconhecer o meu machismo, capaz de melhorar as minhas questões, meus preconceitos, capaz de conviver com inúmeras pessoas, porque eu aprendi da melhor e da pior forma. Mano, aqui é minha casa, né, parceiro? Tô aqui desde 2008, entendeu? Várias conquistas nós tivemos aqui. Aqui é minha casa. Quando eu acordo, fumo um. Aí tomo café, fumo outro. Aí dou um tempinho assim para dar uma esclarecida na mente, esperar o sol abaixar um pouco, fumo outro. E aí saiu aí pela Paulista, pelos jardins, vendendo paçoca, pano de prato, bala. E tu vende pano de prato e paçoca desde quando? Nossa, eu vendo... Na verdade eu trabalho na rua desde criança, mano. Eu vivo só em bairro de rico, mano, porque eu preciso de ganhar dinheiro, quem tem dinheiro pra me dar é os ricos. Então eu vou lá, ofereço meu trabalho, ofereço minha mercadoria no bairro dos ricos e fico só pela Paulista, mas quando eu quero dar um rolê eu vou pras favelas. Uma maravilha, irmão. Crescido em abrigo, estudando em escola particular, fazendo vários cursos, indo para vários passeios, quase fui para França. Uma maravilha, porque eu não ficava na rua, era esperto. A briga para mim foi bom, porque eu cheguei no abrigo, que eu não queria ficar na rua. Aí tinha uma boa alimentação, estudava numa escola boa particular, conhecia a cultura mais assim do hip hop assim mais profundamente mesmo, além do rap, os outros elementos, aprendi a fazer rap, aprendi a dançar break, jogar basquete. Depois eu aprendi a jogar xadrez. Fiz vários cursos na minha vida, lá, vários cursos mesmo, panificação, já fui delegado do Estatuto da Criança e do Adolescente 2 anos. Coisa que eu acho que se eu ficasse na favela eu não ia viver, porque se eu ficasse na favela eu ia ficar na onde? Na biqueira. Sou sabotagem, bom lugar. Se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem, vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar, no Brooklyn tô sempre ali. Pois vou seguir, com Deus enfim. Não sei qual que é, se me vê dão ré 30 cara a pé, do piolho vem descendo lá na Conde Freve. Pisque, cleque, enlouquece, black, só de arma pesada. Inferno em massa, vem violentando a minha quebrada, basta. Eu registrei, vim cobrar sangue bom. Boa ideia quem tem, não vai tirar a ninguém. Meditei, mandando um som com os irmãos da Fundão. Caminho. Caminho pra onde? Caminho pra seguir. Todos nós temos um caminho pra seguir? Sim. Uns não vai pra igreja, outros não vai pra macumba, outros não vai pra centro espírito. Eu vou pro rap. Eu não gosto de batalha não. Que tem a visão de... Porque batalha fica é só gastação, só zoeira, entendeu? Às vezes os caras falam várias palavras de baixo escalão lá, várias rimas de pederastia, tem várias crianças assistindo, entendeu? O negócio é você escrever uma letra que a pessoa vai ouvir e ela vai, quando ela for deitar, ela vai pensar na sua letra e o dia dela amanhã vai ser diferente, entendeu?
Porque sua letra incentivou ela a mudar. Não, uma vez eu caí da ponte, 6 metros de altura. Caiu da ponte? Caí da ponte no carnaval. Por que tu caiu da ponte? Porque eu tava andando em cima da ponte aqui na arena, na Bela Vista, pra ir pra Roosevelt. Aí eu tava bêbado, aí eu tava andando pelo meio fio assim, os carros não me pegar e quando eu fui ver apareceu uma moto no meio fio. Aí eu fui desviar da moto, fiquei pendurado na ponte em uma cota, tentando voltar, não consegui voltar, acabou minhas forças, eu já tava bêbado, eu estiquei o corpo assim, medi a distância, falei, se aqui tem 6, eu sou quase 2, já diminuiu bastante. E aí eu soltei e caí com os 2 pés no chão e não quebrei nada. Não quebrou nada? Nada. Mas machucou? Machucou nada. Nada? Nada. Muito foda. Eu fui pro médico porque o cara insistiu em me levar, porque o outro cara do SAMU falou assim, cadê o cara que ia dar o ponte? Eu tava procurando meu óculos. Eu falei, dá licença, irmão, tô procurando meu óculos. Aí ele foi e perguntou pra uma testemunha que viu a cena, a testemunha falou, é ele ali, ó. Aí o cara do SAMU falou, nós tem que levar esse cara, mano. O cara tá andando, mano. Aí no final os caras acabou me levando. Meu sonho é ter um prédio, irmão. Colocar minha família toda pra morar lá. Meus irmãos de rua, entendeu? Esse é o meu sonho. Mano, eu não enxergo o mundo. Eu tento descobrir como é que o mundo enxerga nós. Entendeu? E como é que o mundo te enxerga? Como é que o mundo me enxerga? Eu tenho certeza que eles me enxergam como um problema do sistema. Entendeu? O cara que não abraça as mentiras, que fala a verdade e não tem medo de nada. Um verdadeiro problema para eles. Não, mano, o conselho que eu dou é assim, por mais que a situação esteja difícil, não entre no crime, irmão. Porque você não vai melhorar a sua situação, tá ligado? Você vai só se iludir. É a mesma coisa de você estar dentro de um poço e as paredes cheias de lodo. Você entrou no crime, você vai começar a subir, quando chegar no lodo, já era. Desceu de novo, entendeu? O caminho é a gente buscar conhecimento, entendeu? E ter atitude, irmão, pra botar a cara e bater de frente. Nunca se acovardar. Entendeu? E trabalhando que a gente conquista. Fechou? Fechou. Gostou? Suave, tranquilão. Gostou? Suave? Gostei. Joga basquete então? Jogava, agora eu só jogo xadrez, só sou o mestre daqui. Eu gosto de xadrez. Vamos jogar xadrez um dia? Agora. Vamos jogar? Vamos lá. Vamos lá, quer jogar? Vamos lá agora. Vamos jogar? Então Vamos. fechou então.